Bom, pessoal, Lucas aqui, beleza? Vou estar falando com vocês aqui um pouquinho sobre o campo custos, né, que tem no GLPI, que também não é uma funcionalidade que nem todo mundo utiliza, né? Vai depender muito aí do ambiente e tal. Então, é, imagina o seguinte cenário: você precisa, né, no caso, sei lá, você não cobra para o seu cliente uma hora fixa, mas você cobra, dependendo da atividade, você cobra diferente ali, né? O orçamento, enfim, o que você trocou, o que você atuou, né? Então, o campo custo no GLPI ele serve para algo nesse sentido, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um chamado aberto aqui no cliente A, né? Entidade aqui, e abri um chamado com um problema no notebook, né? Então, o que é que eu poderia fazer, né? Imaginando que eu atuei, enfim, eu fiz o que deveria fazer. Sei lá, eu posso colocar aqui uma tarefinha, né, só para ficar registrado o que é que foi feito, né? Sei lá, realizado, ah, problema no notebook, né? Realizado, troca, realizado troca da memória de memória RAM, realizado troca de memória RAM e feito upgrade de HD para SSD. Sei lá, deixar assim. Vou deixar como feito aqui. Beleza, só para salvar. Eu poderia botar essa tarefa como privada, só para eu visualizar, né? Mas eu vou deixar assim mesmo. E aí, qual que é a questão aqui, né? Antes de eu solucionar o chamado, eu posso acessar aqui o campo custos e associar o que eu gastei aqui de material, enfim, o que eu gastei nesse chamado, né? Quanto ele me custou, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui, por exemplo, memória RAM, deixar assim, né? Memória RAM 4 gigas. Opa. Nesse caso, como é um valor único, eu posso preencher só o campo custo fixo, né? Ou custo de material, pode ser um dos dois, né? Seguindo o sentido aí. Eu posso colocar que, sei lá, foi R$ 150, né? Data inicial e final não é obrigatório de preencher, então vou só adicionar aqui o custo. E eu também coloquei lá que eu fiz um upgrade de HD para SSD, né? Então, vou colocar aqui, ó, adicionar um novo custo, né? Ele acaba salvando o nome antigo, vou colocar aqui SSD. Vou botar aqui que é um de 120 gigas, né? Aí vou deixar como custo de material também. Sei lá, vou colocar que ele custou aí, não sei quanto é que tá o preço atualmente, mas eu vou botar aqui R$ 150, né? Se bem que eu acho que tá menos, né? Vou deixar R$ 140, né? Porque depende da marca também. E aí eu posso colocar também que... Vou até botar assim, ó, upgrade. Um custo de tempo, né? Então, por exemplo, o custo do material foi esse, mas de tempo, imaginando que você cobra uma hora lá, ou uma hora base, sei lá, eu vou colocar aqui R$ 100, né, do custo de tempo, né? Ou então, poderia ser no custo fixo também, né? Para considerar que você levou lá um certo tempo para atuar naquilo, né? Para fazer aquele upgrade. Eu vou deixar como custo de tempo e vou adicionar. Você vê que ele salva essa informação aqui, né? Aqui nessa coluna aqui. Mas aí entra uma questão, né? Com o passar do tempo fica mais complicado de você ver quanto aquele cliente já tá te devendo, vamos dizer assim, né? Até porque isso fica meio manual. Aí, antes de qualquer coisa, eu vou solucionar o chamado, né? Vou colocar aqui, poderia botar aqui um resumo da atividade e vou solucionar. E aí o cliente lá, por sua vez, ele poderia aprovar a solução, enfim, fazer todos aqueles trâmites. Eu vou simular que eu sou o cliente e eu mesmo aprovei o chamado. E aí, o que é que a gente pode agregar nisso daqui? Uma consultazinha no banco de dados, né? Nesse caso aqui eu estou usando o Metabase como BI. Então, se vocês perceberem nesse exemplo aqui, eu tenho uma métricazinha que ela vai me dizer, a partir desse filtro aqui de ano e mês, né? No caso,
o mês 5, que é o mês que estamos, ele vai me puxar aí o custo de cada cliente, né? Quanto ele já gastou, levando em conta chamados em que já houve atuação, então chamados que já foram solucionados, né? E que esse campo aqui, custos, ele foi preenchido com alguma informação aqui, né? Se eu der um refresh aqui, ó, você vê que apareceu aqui o cliente A, R$ 390 até o momento. Então, nesse exemplo aqui, até o momento, para o mês de maio, que é o mês que estamos, o cliente A está me devendo R$ 390 e o Findimundo Gomes, que é uma outra entidade, R$ 230. Então, esse é um exemplo de que, por mais que lá no GLPI, né, nativamente falando, seja um pouquinho complicado de agrupar esses valores, né, porque aqui no caso ele vai estar somando todos os chamados, né, os custos de todos os chamados em uma tela só, a gente consegue agregar com o BI, né. E aí, dependendo da métrica que a pessoa precisa, dá para incluir alguns outros dados também. Mas é um exemplo de consulta interessante que dá para estar fazendo aí, para ter uma noção aí melhor, né, de quanto aquele cliente já está te devendo, né? E também a gente pode fazer métricas em cima de tempo, né? Então, se ao invés de você cobrar o material do cliente, né, o valor dos materiais, você quer cobrar levando em consideração horas de atendimento, aí é um outro tipo de custo, mas dá para utilizar isso daí também, né? Dá para fazer uma métrica nesse sentido também, beleza? Então, basicamente seria um resumo aí sobre como é que se pode utilizar, né? Vou nem falar dev porque esse aqui é opcional, o campo custos do GLPI. E aí, se você estiver precisando de alguma coisa nesse sentido, você pode estar nos contactando aí. Beleza, pessoal? O sitezinho na descrição. E